Philip K. Dick, Ubik, capítulo 9. Meu cabelo tá tão seco, tão rebelde. O que uma garota pode fazer nessas horas? Apenas massageie o condicionador cremoso Ubik. Em apenas 5 dias, você descobrirá um novo volume em seus cabelos, um novo brilho. E o spray Ubik, usado conforme as instruções, é absolutamente seguro. Eles escolheram o supermercado Gente de Sorte, na periferia de Baltimore. Diante do balcão, Al disse para caixa automático e computadorizado: "Me vê aí um maço de pulmão." "Wings é mais barato", disse Joe. Irritado, Al disse: "Não se fabrica mais Wings há anos." "Ainda se fabrica", disse Joey, "mas não fazem propaganda. É um cigarro honesto e sem nenhuma pretensão." E disse ao verificador: "Mude de pulmão para Wings." O maço de cigarros deslizou do tubo inclinado para o balcão. 95 centavos, disse o caixa. "Toma uma nota de 10 pós-créditos." Al inseriu a nota no verificador, cujos circuitos uniram na mesma hora, enquanto ele examinava a nota. "Seu troco, senhor," o verificador disse, e depositou uma pilha arrumada de moedas e notas diante de Al. "Por favor, liberem a fila." "Então o dinheiro de Hamster é aceitável?" Al disse a si mesmo enquanto ele e Joey saíam do caminho do próximo cliente, uma senhora de idade, corpulenta, usando um casaco de pano cor de mirtilo e carregando uma sacola de compras de corda mexicana. Com cuidado ele abriu o maço de cigarros. Os cigarros desintegraram-se entre seus dedos. "Isto provaria alguma coisa", disse Al. "Se tivesse sido um maço de pulmão. Vou voltar para a fila." Ele seguiu em frente para fazer isso e percebeu que a senhora corpulenta, usando o casaco escuro, discutia violentamente com o caixa automático. "Estava morta", ela afirmou num tom estridente, "quando cheguei com ela em casa." "Toma, pode ficar com isso." Pôs o vaso no balcão. Ele continha, Al viu, uma planta sem vida, talvez uma azaleia. Em seu estado moribundo revelava poucos traços característicos. "Não posso lhe devolver seu dinheiro", respondeu o verificador. "A vida da planta que vendemos não tem nenhuma garantia." "Comprador, cuidado, é a nossa regra. Por favor, libere a fila." "E o jornal Saturday Evening Post", disse a senhora, "que peguei na sua banca tinha mais de 1 ano de idade. Qual é o problema de vocês? E a refeição marciana congelada com larvas?" "Próximo cliente", disse o caixa. Ele a ignorou. Al saiu da fila, ficou andando a esmo pelo local até encontrar os pacotes de maços de cigarro, de todas as marcas concebíveis, empilhados a uma altura de 2 metros ou mais. "Escolha um pacote", ele disse a Joey. "Dominoes", disse Joey. "Custa o mesmo que o Wings." "Céus, não escolha uma marca obscura. Escolha algo como Winston ou Coors." Ele mesmo puxou um pacote. "Tá vazio", sacudiu a embalagem. "Dá para saber pelo peso." Alguma coisa, no entanto, dentro do invólucro balançava, algo leve e pequeno. Ele rasgou a embalagem e olhou lá dentro. Um bilhete escrito à mão, numa caligrafia que era familiar a ele e a Joey. Retirou o papel e os dois leram juntos. "Essencial que eu entre em contato com vocês. Situação séria e certamente ficará mais ainda com o passar do tempo. Há diversas explicações possíveis, que discutirei com vocês. De todo modo, não desistam. Sinto muito por Wendy Wright. Fizemos tudo o que podíamos nesse caso." Al disse: "Então ele sabe de Wendy." "Bem, talvez isso signifique que não vai acontecer de novo com o resto de nós."
Um pacote aleatório de cigarros, disse Joey, numa loja aleatória de uma cidade escolhida de forma aleatória. E encontramos um bilhete dirigido a nós, escrito por Glenn Hanster. O que os outros pacotes contêm? O mesmo bilhete? Ele puxou um pacote de L&M, balançou e depois abriu. 10 maços de cigarros e mais 10 por baixo. Absolutamente normais. Será mesmo? Alce perguntou. Retirou um dos maços. Dá para ver que estão normais, disse Joey. Ele puxou um pacote no meio das pilhas. Esse está cheio também. Ele não o abriu. Em vez disso, foi pegar outro. E outro. Todos tinham maços de cigarro dentro. E todos se desintegravam entre os dedos de Al. Como será que ele sabia que viríamos aqui? Disse Al. E como sabia que íamos tentar aquele pacote em particular? Não fazia nenhum sentido. E, no entanto, ali também, o par de forças opostas estava em ação. Deterioração versus Hanster. Al disse a si mesmo. Por todo o mundo. Quem sabe por todo o universo. Talvez o sol se apague, Al conjecturou, e Glenn Hanster coloque um sol substituto no lugar, se puder. Sim, ele pensou, essa é a questão. Quanto Hanster é capaz de fazer? Colocando de outra forma, até onde pode ir o processo de deterioração? Vamos tentar outra coisa, disse Al. Saiu andando pelo corredor, passando por latas, pacotes e caixas, chegando por fim ao departamento de eletrodomésticos da loja. Ali, no impulso, escolheu um gravador caro, feito na Alemanha. Esse parece estar ok, disse a Joey, que o havia seguido. Pegou um segundo aparelho, ainda na embalagem. Vamos comprar este e levar para Nova York com a gente. Você não quer abrir? Disse Joey. Testar antes de comprar? Acho que já sei o que vamos encontrar, disse Al. E é algo que não podemos testar aqui. Ele levou o gravador até o caixa. Em Nova York, na Hanster e Associados, eles deixaram o gravador na oficina da firma. 15 minutos depois, o carregador da oficina, tendo desmontado o mecanismo, fez o seu relatório. Todas as peças da parte que faz a fita girar estão gastas. A roda de borracha tem trechos carecas. Tem pedaços de borracha por todo o interior. As travas de acelerador para frente, para trás, estão praticamente inutilizadas. Ele está todo precisando de limpeza e lubrificação. Foi bastante usado. Na verdade, diria que está precisando de uma revisão completa, incluindo correias novas. Al disse, vários anos de uso? É possível. Há quantos anos você o comprou? Comprei hoje, disse Al. Isso não é possível, disse o técnico da oficina. Ou, se você comprou hoje, eles te venderam. Sei o que me venderam, disse Al. Sabia quando comprei, antes de abrir a embalagem. Para Joey, disse, um gravador novíssimo, completamente gasto. Comprado com dinheiro falso que a loja está disposta a aceitar. Dinheiro sem valor. Artigo sem valor. Tem uma certa lógica nisso. Hoje não é meu dia, disse o técnico. De manhã, quando acordei, meu papagaio estava morto. Morreu de quê? Perguntou Joey. Não sei, simplesmente estava morto. Duro, feito uma pedra. O encarregado da oficina balançou o dedo esquelético para Al. Vou dizer uma coisa que você não sabe sobre o gravador. Ele não está apenas gasto. Está ultrapassado 40 anos. Não se usa mais roda de borracha, nem correia de transporte. Você nunca vai conseguir as peças para ele, a menos que alguém as faça à mão. E não valeria a pena. É uma porcaria obsoleta. Joga fora. Esquece isso. Você está certo, disse Al. Eu não sabia. Ele saiu da oficina com Joey. Foi até o corredor. Agora estamos falando de algo diferente, de deterioração. Esta é uma questão diferente. E vamos ter problemas para encontrar comida que não esteja estragada em qualquer lugar, de qualquer tipo.
Quanto da comida vendida em supermercados estaria boa, depois de tantos anos? Os enlatados, disse Joe, e vi muitos produtos enlatados no supermercado de Baltimore. E agora sabemos por quê, disse Al. 40 anos atrás, supermercados vendiam uma proporção muito maior de suas mercadorias em lata, e não congeladas. Esta pode acabar sendo a nossa única fonte. Você está certo, ele refletiu, mas em um dia a coisa pulou de 2 anos para 40. Amanhã, a esta hora, poderão ser 100 anos, e nenhum alimento é comestível 100 anos depois de embalado, em lata ou de outra forma. Ovos chineses, disse Joy, ovos de 1000 anos que eles enterram no solo. E não somos apenas nós, disse Al. Aquela velha em Baltimore, o que ela comprou também foi afetado, a azaleia dela. O mundo todo vai morrer de fome por causa da explosão de uma bomba em Luna? Perguntou-se. Porque estão todos envolvidos e não nós apenas? Joy disse. Aí vem. Fique em silêncio um segundo. Disse Al. Tem que pensar numa coisa. Talvez Baltimore só esteja ali quando um de nós vai lá. E o supermercado Gente de Sorte, assim que saímos, deixou de existir. Ainda pode ser que apenas nós, que estivemos em Luna, estejamos realmente vivenciando isso. Um problema filosófico sem nenhuma importância ou significado, disse Joe, incapaz de ser provado de um jeito ou de outro. Al disse com acidez. Seria importante para aquela senhora com o casaco de pano cor de mirtilo e para todas as outras pessoas. Olhe o encarregado da oficina, disse Joey. Estava lendo agora mesmo o manual de instruções, disse o técnico, que veio com o seu gravador. Ele estendeu o manual para Al, uma expressão complicada no rosto. Dá uma olhada. Na mesma hora, ele o pegou de volta. Vou te poupar o trabalho de ler. Olha aqui na última página, onde dizem quem fez a droga do negócio e para onde enviar para concertos de fábrica. Produzidos por Hamster de Zurique. Al leu em voz alta e uma assistência técnica aqui na Confederação Norte-Americana, em Des Moines, igual aparece na embalagem de fósforos. Ele passou o manual para Joe e disse, nós vamos para Des Moines. Esse manual é a primeira manifestação que liga os dois locais. Porque Des Moines, perguntou-se. Você consegue se lembrar, disse Joe, de alguma conexão que Hamster tenha tido durante a vida com Des Moines? Ele nasceu lá. Ficou lá até os 15 anos. Costumava mencionar Des Moines de vez em quando. Então agora, após a morte, ele voltou para lá. De alguma maneira. Hamster está em Zurique, pensou Al, e também em Des Moines. Em Zurique tem metabolismo cerebral mensurável. Seu corpo físico, em meia-vida, está suspenso em bolsa térmica no moratório entes queridos. E, no entanto, não se pode entrar em contato com ele. Em Des Moines não tem existência física nenhuma, e ainda assim, é evidente, lá o contato pode ser estabelecido. A verdade, por meio de extensões como este manual de instruções, foi estabelecido, pelo menos em uma direção, o contato dele para nós. Enquanto isso, pensou, nosso mundo se deteriora, volta-se para dentro de si, trazendo à superfície fases passadas da realidade. Até o final da semana podemos acordar e encontrar bondes descendo a Quinta Avenida, tilintando. Trolley Dodgers, pensou e se perguntou o que significava. Uma expressão verbal em desuso, renascida do passado, uma emanação distante e obscura em sua mente, anulando a realidade atual. Até mesmo essa percepção distante, ainda apenas subjetiva, o deixava apreensivo. Já havia se tornado real demais, uma entidade da qual jamais tomara conhecimento antes daquele momento. Trolley Dodgers, disse ele em voz alta. 100 anos atrás, pelo menos. De forma obsessiva, o termo permaneceu alojado na consciência. Ele não conseguia esquecê-lo. Como é que você sabe disso? Perguntou o técnico. Ninguém mais conhece isso. É o nome
Antigo dos Brooklyn Dodgers, encarou Al com desconfiança. Joey disse: é melhor subirmos e verificarmos se estão todos bem, antes de partirmos para Des Moines. Se não chegarmos logo a Des Moines, disse Al, a viagem pode acabar durante um dia inteiro ou até 2 dias. À medida que os métodos de transporte regredirem, pensou, da propulsão por foguete ao jato, do jato às aeronaves movidas a pistão, depois viagem por superfície, como trem a vapor abastecido com carvão, carroça puxada a cavalo. Mas a regressão não poderia ir tão longe, disse a si mesmo. E, no entanto, já temos em mãos um gravador de 40 anos, acionado por roda de borracha e correias. Talvez possa ser mesmo o caso. Ele e Joey andaram rapidamente até o elevador. Joey apertou o botão e esperaram. Os dois, nervosos, sem dizer nada, ambos recolhidos em seus próprios pensamentos. O elevador chegou ruidoso. O barulho despertou Al do estado de introspecção. Num reflexo, empurrou para o lado as grades da porta de segurança e viu-se diante de uma cabine aberta com armações de metal polido, suspensa por um cabo. Um ascensorista uniformizado, de olhar abatido, estava sentado num banquinho, manejando uma manivela. Ele os encarou com indiferença. Não foi indiferença, entretanto, o que Al sentiu. Não entre, ele disse a Joey segurando. Olhe e pense. Tente se lembrar do elevador que usamos hoje mesmo. Mecanismo hidráulico, fechado, automático, absolutamente silencioso. Parou de falar. Por que a geringonça ruidosa e ultrapassada havia se ofuscado e, no seu lugar, o elevador conhecido retomou sua existência? Ainda assim ele sentia a presença do outro elevador, mais velho. Espreitava na sua visão periférica como se estivesse pronto para vazar assim que ele e Joey desviassem a atenção. Ele quer voltar, Al percebeu. Pretende voltar. Podemos atrasá-lo temporariamente, algumas horas, provavelmente, no máximo. A intensidade da força retrógrada está aumentando. Formas arcaicas estão avançando rumo à dominação mais rápida do que pensamos. Agora é coisa de 100 anos num só movimento. O elevador que acabamos de ver devia ter um século de idade. E ainda assim, pensou, parecemos capazes de exercer algum controle sobre ele. É fato que forçamos o verdadeiro elevador contemporâneo a voltar a existir. Se todos ficarmos juntos, se funcionarmos como uma entidade de, não 2, mas 12 mentes. 12 mentes. O que você viu? Joe estava perguntando. O que fez com que gritasse para que eu não entrar no elevador? Você não viu o elevador, velho? Cabine aberta, metal, de cerca de 1910? Com o ascensorista sentado no banquinho? Não, disse Joey. Você viu alguma coisa? Isso, Joey gesticulou. O elevador normal que vejo todos os dias quando venho trabalhar. Vi o que sempre vejo, o que eu estou vendo agora. Entrou no elevador, virou-se e ficou de frente para Al. Então nossa percepção está começando a divergir, Al percebeu, e se perguntou o que aquilo significava. Parecia um mau presságio. Ele não estava gostando nem um pouco. De modo pavoroso, aquela lhe parecia, potencialmente, a mudança mais letal desde a morte de Huster. Não estavam mais regredindo à mesma velocidade, e ele tinha uma sensação intuitiva e penetrante de que Wendy Wright havia vivenciado exatamente aquilo antes de sua morte. Perguntou-se quanto tempo ele próprio ainda teria. Naquele momento, tomou consciência de um resfriamento insidioso e gradual que, em algum momento já esquecido do passado, havia começado a explorá-lo, investigando-o e ao mundo ao seu redor. Isso lembrou dos minutos finais em Luna.
O frio degradava a superfície dos objetos. Ele deformava, expandia, se mostrava em inchaços bulbosos que suspiravam, audíveis e estouravam. Nas múltiplas feridas abertas, o frio vagava, indo até o coração das coisas, ao núcleo que se tornava viva. O que Al via agora parecia um deserto de gelo, do qual se projetavam penedos rígidos. Um vento solidificava-se, formando um gelo mais profundo, e os penedos salientes desapareciam, em sua maior parte. E a escuridão apresentava nos cantos de sua visão, ele a notava apenas de relance. Porém, pensou, isso é uma projeção da minha parte. Não é o universo que está sendo sepultado por camadas de vento, frio, escuridão e gelo. Tudo isso está acontecendo dentro de mim, e, no entanto, eu pareço estar vendo do lado de fora. Estranho, pensou. O mundo inteiro está dentro de mim, tragado pelo meu corpo. Quando isso aconteceu? Deve ser uma manifestação da morte, disse a si mesmo. A incerteza que sinto, a desaceleração até a entropia, este é o processo. E o gelo que vejo é o resultado do êxito desse processo. Quando eu apagar, pensou, o universo todo desaparecerá. Mas e quanto às diversas luzes que deveria ver, às entradas para novos úteros? Onde exatamente está a luz vermelha, esfumaçada, de casais copulando? E a luz opaca e tênue, que representa a voracidade animal? Tudo que consigo distinguir, pensou, é escuridão invasiva e perda de calor absoluto. Uma planície que esfria, abandonada por seu sol. Isso não pode ser a morte normal, ele disse a si mesmo. Isso não é natural. O impulso habitual de dissolução foi substituído por outro fator que lhe foi imposto, uma pressão forçada e arbitrária. Talvez possa entender, pensou, se conseguir energia suficiente para pensar. Qual é o problema? Perguntou Joey enquanto juntos subiam no elevador. Nada, Al disse de modo brusco. Eles podem sobreviver, pensou, mas eu não. Ele e Joey continuaram a subir no silêncio vazio. Ao entrar na sala de reuniões, Joey notou que Al não estava mais com ele. Virou-se para olhar para o corredor e avistou Al sozinho, sem conseguir dar um passo. Qual é o problema? Joey perguntou novamente. Al não se moveu. Você está bem? Joey voltou andando na direção dele. Me sinto cansado, disse Al. Você não parece bem. Joey sentiu-se profundamente apreensivo. Al disse. Vou ao banheiro. Vá na frente e se junte aos outros. Verifique se estão bem. Eu volto bem rápido. Ele se afastou com movimentos vagos. Parecia agora confuso. Vou ficar bem. Seguiu pelo corredor, hesitante, como se tivesse dificuldade para enxergar onde ia. Vou com você, para me certificar que vai chegar lá. Talvez se eu jogar a água morna no rosto, disse Al. Ele encontrou a porta gratuita do banheiro e, com a ajuda de Joey, a abriu e desapareceu lá dentro. Joey permaneceu no corredor. Ele está com algum problema, disse a si mesmo. Ver o elevador antigo causou uma mudança nele. Ele se perguntou por quê. Al reapareceu. Que foi? Disse Joey, vendo a expressão em seu rosto. Dá uma olhada nisso. Al levou Joey para dentro do banheiro e apontou para a parede em frente. Pichação, disse. Sabe? Palavras rabiscadas, do tipo que você encontra o tempo todo nos banheiros públicos. Leia. Em giz de cera ou tinta de caneta esferográfica roxa, estava escrito: Pule no mictório e fique de ponta cabeça. Sou eu quem está vivo. Todos vocês estão mortos. Foi Hansler que escreveu? Al perguntou. Você reconhece? Sim, disse Joey, acenando com a cabeça. É a letra do Hansler. Então agora sabemos a verdade. Esta é a verdade? Al disse. Claro, obviamente. Que coisa, ficar sabendo dessa maneira. Pela parede de um banheiro masculino. Ele sentiu uma indignação amarga, mais do que qualquer outra coisa. Pichação é assim, rude e direta.
Poderíamos ter assistido TV, ouvido videofone e lido os jornais da manhã por meses, para sempre, talvez, e ficado sem descobrir, sem que nos contassem, sem rodeios. Joey disse, mas não estamos mortos, exceto Andy. Estamos em meia-vida, provavelmente ainda na Pratfall 2. Provavelmente estamos no caminho de volta de Luna à Terra. Após a explosão que nos matou, não Hamster. E ele está tentando captar o nosso fluxo de protofásons. Até agora não teve sucesso. Não estamos atravessando a passagem entre o nosso mundo e o dele. Mas ele conseguiu entrar em contato. Estamos encontrando-o por toda parte, até em lugares que escolhemos aleatoriamente. Sua presença está nos invadindo por todo lado. Dele, somente dele, porque é a única pessoa que está tentando. Ele, e somente ele, interrompeu Joey. E não dele. Você disse dele. Estou doente, disse Al. Ele deixou a água correr na pia, começou a molhar o rosto. Mas não era água quente. Joey viu. Na água, fragmentos de gelo estalavam e estilhaçavam. Volte para a sala de reuniões. Vou para lá quando me sentir melhor. Supondo que venha me sentir bem em alguma hora. Acho que eu deveria ficar aqui com você. Não, droga. Sai daqui. O rosto cinzento e carregado de pânico. Al empurrou na direção da porta. Impeliu Joey com força até o corredor. Anda, vai ver se estão bem. Al retirou-se de volta para o banheiro, apertando os próprios olhos. Curvado, desapareceu da visão quando a porta se fechou. Joey hesitou. Ok, estarei na sala de reuniões com eles. Esperou tentando escutar algo. Não ouviu nada. Oh, meu Deus, pensou. Isso é terrível. Ele realmente está com problemas. Quero ver com meus próprios olhos, disse empurrando a porta. Que você está bem. Com uma voz baixa e calma, Al disse. É tarde demais, Joey. Não olhe. O banheiro havia ficado escuro. Era evidente que Al conseguia apagar a luz. Você não pode fazer nada para me ajudar, disse com uma voz fraca, mas firme. Não devíamos ter nos separado dos outros. Foi por isso que aconteceu com o Andy. Você pode continuar vivo, pelo menos por algum tempo, se for encontrá-los e ficar junto deles. Diga isso a eles. Certifique-se de que todos entenderam. Você entendeu? Joey estendeu a mão para o interruptor de luz. Um sopro, tênue e leve. Deu um tapa em sua mão no escuro. Aterrorizado, ele recolheu a mão, chocado com a impotência do soco de Al. Aquilo dizia tudo. Ele não precisava mais ver. Vou me juntar aos outros, disse ele. Sim, entendi. A sensação é muito ruim? Silêncio e depois uma voz lânguida sussurrou. Não, a sensação não é muito ruim. Eu só... A voz desapareceu. Mais uma vez, apenas silêncio. Talvez eu o veja novamente algum dia, disse Joey. Sabia que era coisa errada de se dizer, ouvir-se proferir, tal nulidade o horrorizou. Mas era o melhor que podia fazer. Deixa eu formular de outra maneira. Ele disse, mas sabia que Al não podia mais ouvi-lo. Espero que se sinta melhor. Vou checar de novo, depois de contar a ele sobre os dizeres na parede aí dentro. Direi para não entrarem aqui para ver, porque isso poderia. Ele tentou pensar em algo para dizer direito. Eles poderiam incomodar você. Terminou. Nenhuma resposta. Bem, até mais. Joey disse e deixou a escuridão do banheiro. Seguiu vacilante pelo corredor, voltando à sala de reuniões. Parou por um instante, puxou uma respiração funda e irregular e depois empurrou a porta da sala. O aparelho de TV instalado na parede, de frente para a porta, ressoava alto um comercial de sabão em pó. Na grande tela 3D em cores, uma dona de casa examinava com ar crítico uma toalha de pele de lontra sintética e com a voz aguda e penetrante declarava que era inapropriada para ocupar um lugar em seu banheiro. A tela mostrava seu banheiro e exibia também uma pichação na parede, o mesmo garrancho familiar, desta vez com os dizeres: apoiem-se no vaso para mergulhar em seguida.
Todos vocês estão mortos. Eu tenho vida. Apenas uma pessoa, na grande sala de reuniões, viu, no entanto. Joey estava sozinho numa sala vazia. Os outros, o grupo inteiro, não estava mais lá. Ele se perguntou onde estariam e se viveria o suficiente para encontrá-los. Não parecia provável.